simplesmente faz a gestão administrativa daqueles... E a Única DF está aqui à disposição com a sua assessoria jurídica, e eu quero dizer que a nossa assessoria jurídica é uma excelente assessoria jurídica, tem visto aí, entendeu, algumas liminares conseguidas aí com relação à cobrança de IPTU, para que a partir do ano que vem nós possamos pagar o IPTU, porque nós queremos pagar, mas pagar em juízo. Nós vamos fazer um movimento nesse sentido. A Única vai fazer um movimento nesse sentido, com todos os representantes de parcelamentos de condomínio, para que nós possamos nos unir e pagar o IPTU e outras taxas em juízo. E, a partir daí, a gente ter condições de chamar o governador do Distrito Federal e reunir com seu secretariado para que a gente possa discutir melhorias para nós, moradores de condomínio e de parcelamento irregular. Muito obrigado. Okay. Bem, agradeço ao Ziel. Quero aqui anunciar a presença da deputada Eliana Pedrosa, deputada que também faz parte da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dessa casa, tem tido uma atuação muito intensa nessas questões relacionadas aos impostos, bem como também ao orçamento do Distrito Federal, e tem sido, sem sombra de dúvida, uma das deputadas que tem colaborado muito na melhoria desses projetos, visando, inclusive, o interesse coletivo da população. Logo ao final das intervenções, faltam apenas 5 pessoas, a deputada Eliana Pedrosa também irá fazer a sua exposição. Então, convido nesse momento o senhor Gabriel César, representando aqui os moradores da Fercal em Sobradinho. E logo após o senhor Naziro Pereira, do condomínio residencial Planalto. Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Paulo Tadeu por essa iniciativa. Estou aqui representando os moradores da Fercal, que todo mundo sabe a situação que é a Fercal hoje, e nós recebemos também carnê do IPTU na região da Fercal, que hoje é uma região urbana de uso controlado, que lá era área rural e passou de área urbana a uso controlado, acho por isso, para que recebam esse imposto do IPTU. Por isso que mudaram essa característica de rural para urbana. Olha, Paulo, aqui todo mundo reclamou da questão da cobrança, do aumento. Mas, sinceramente, a pior aberração hoje é você mandar um carnê para uma pessoa que nem o lote tem. Esse lote foi embora com a enchente. É brincadeira, né? E não só um, mas tem vários. Isso nós vamos encaminhar esses carnês para você, da comissão, das pessoas que moram em área de risco e estão recebendo carnê. Está entendendo? Então, todo mundo lá sobressaltado na questão da enchente que está vindo aí agora. É brincadeira, viu? Então, nós temos que analisar esse ponto, esse pessoal que mora nessa área. Também queria fazer uma pergunta ao Vilma. Ontem nós tivemos uma reunião no condomínio comercial residencial de Sobradinho, é que, além dos moradores receberem os carnês, o condomínio também recebeu o carnê. Isso é válido? É real? Está entendendo? Cada morador recebeu o seu carnê, mas o condomínio também recebeu um carnê, em nome do condomínio, no condomínio comercial residencial de Sobradinho. Então, quando nós pagamos esses impostos, principalmente a nossa região da Fercal, nós criamos benefício. Hoje, dentro da área urbana, nós temos 3 pontes de madeira, aonde passa o ônibus coletivo, aonde passa o transporte pesado. Então, eu queria que visse essa parte, entendeu? Então, é só isso que eu queria dizer, e mais uma denúncia. Tá bom. Agradeço ao senhor Gabriel, convido o senhor Naziro Pereira, do condomínio residencial Planalto, e logo após o senhor Wellington, do Vale do Amanhecer. Bom dia a todos. Meu nome é Naziro, moro no condomínio residencial Planalto Sobradinho. Estou representando aqui o Francisco, o síndico de lá. A minha preocupação é o seguinte, porque todos nós recebemos o carnê, né? Inclusive a Júnia esteve presente lá com a gente lá, o Civiágua esteve lá, e temos 2 ruas lá, e uma rua está toda interditada. É invasão ambiental, não está dentro dos padrões, e a gente está pagando, o pessoal fica confuso se vai derrubar, se não vai derrubar a rua por causa do córrego que tem lá, a grota cada dia passa afundando. E a minha preocupação é com relação ao IPTU. O pessoal não sabe o que é que faz,
assim, até teria assim, como sugestão que o governo montasse uma equipe, Civisolo, Civiágua, IBAMA, que pudesse visitar todos os condomínios para ver o problema de cada um, porque às vezes eles mandam o IPTU, a gente nem sabe se dá certeza se vai ser regularizado ou não. Então, que tivesse uma equipe todos juntos para facilitar, porque às vezes a gente corre atrás do IBAMA e encaminha para outro, vai no Civiágua e manda para outro, e o processo vai rolando, e a gente não tem certeza, não tem uma solução, às vezes a gente não tem um caminho certo, falta mais informações para a gente resolver essa situação. Obrigado a todos. Agradeço ao senhor Naziro e convido nesse momento o senhor Wellington do Vale do Amanhecer e logo após a senhora Elizabeth Bastos, do Movimento Popular em Defesa dos Condomínios. Bom dia para vocês aí. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, meu nome é Wellington Fernandes Rosales, eu moro lá no Vale do Amanhecer. É o seguinte, olha, o subadministrador lá, que é da oposição, ele reivindica para que a gente pague 1.001 impostos lá. E agora, esses tempos, agora nós reivindicamos, que eu sou do Movimento Popular lá, do Vale do Amanhecer, e é o seguinte, nós reivindicamos para que fosse o asfalto lá. Só que é o seguinte, eles já encaminharam também o IPTU para lá, para o Vale do Amanhecer. Só que 30% do orçamento do asfalto não foi asfaltado, que é lá para dentro do Vale do Amanhecer. Como se diz, minha mãe, né, que eu moro mesmo lá no Aprodarma, que eu tenho uma chacrinha lá no Aprodarma, não, um barraquinho lá, que também foi imposto para lá. Só que é o seguinte, só que nós reivindicamos o asfalto para lá, só que eles não fizeram o asfalto todinho que era para ser feito dentro do Vale do Amanhecer. Inclusive, a metade das ruas do Vale do Amanhecer está tudo desasfaltado, sem o asfalto. E o orçamento está constando lá que já foi repassado a verba para o asfalto do Vale do Amanhecer. E está lá o apoeirão, lá um maior poeira, muitas coisas acontecendo lá, né? E aqueles insetos saindo lá e indo, inclusive, para as casas dos moradores, inclusive lá para onde minha mãe mora. Inclusive, como disse o doutor Paulo, tem muita gente lá que não tem nem condição de ter uma casa, como se diz, uma estrutura de uma casa mesmo, que inclusive o meu não é uma casa, mas graças a Deus eu considero muito como se for uma casa. Mas é o seguinte, e vem um IPTU caro, inclusive tem muitos impostos para a gente pagar, e a gente estamos sem condições dessa forma, né? E estamos querendo reivindicar que eles façam para pagar, a gente paga com todo amor, né? Mas como se diz, mas para a gente pagar uma coisa tem que estar lá bem feito, não adianta a gente pagar uma coisa, como se diz, igual nós estamos reivindicando aí, vamos lutar, e é só isso que eu queria falar para os senhores. Tá bom, gente? Agradeço ao senhor Wellington e convido nesse momento a senhora Elizabeth Bastos, do Movimento Popular em Defesa dos Condomínios, e logo em seguida o senhor Inocêncio, que é o último companheiro inscrito aqui nessa fase de intervenções do plenário. Bom dia a todos, meu nome é Elizabeth. Queremos agradecer, né, o deputado Paulo Tadeu pela iniciativa dessa discussão. Como todo mundo pode ver, os que me antecederam já falaram bastante sobre essa questão. O Movimento Popular tenta agregar essas várias associações, federação, enfim, é um movimento popular, né, um levante social, tá, que tenta agregar todas essas associações em prol da regularização dos condomínios. Nós já temos bastante leis, bastante associações que lutam por essa regularização e as demais questões relevantes que dizem respeito aos condomínios. Queremos aqui perguntar sobre essa questão do IPTU, que acho que é o que nos interessa nesse momento, o seguinte, ao representante do governo aqui. O governo exige, para a regularização dos condomínios, uma determinada parcela de área verde, né? Enfim, que a gente é obrigado a manter para essa regularização. No entanto, os condomínios estão recebendo IPTU para pagamento sobre essas áreas verdes. O que a gente quer entender, inclusive, é essa questão, o porquê dessa cobrança, se essa cobrança é legal, né? E é uma coisa que nós levantamos, inclusive, num café da manhã que nós fizemos com a comunidade, compareceram cerca de 300 pessoas, de várias regiões, inclusive Arapuanga, não sei, esteve lá, né? Então uma das reivindicações é essa, né? Outra coisa que a gente quer divulgar aqui para vocês, que foi divulgada naquele momento, é a criação de um grupo de trabalho pelo governador Roriz,
através de um decreto, com 3 representantes desse movimento social e mais Secretaria de Habitação, Secretaria de Meio Ambiente, Terracap, Procuradoria-Geral do GDF, enfim. E, para isso, a gente precisa de mobilização de vocês. Por favor, querendo, procure o movimento popular, ou pode ser através da Única também, que também vai fazer chegar a nós, que está dentro desse movimento. Não é um movimento, não é uma associação formalizada, e sim um levante social, tá? Que busca exigir do governo agora essa regularização. Através desse grupo de trabalho, eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá. Vamos ver, é mais uma chance, mais uma oportunidade que a gente tem de lutar por isso. Tá legal. Me agradeço a senhora Elizabeth e convido o senhor Inocêncio. O último inscrito, o senhor Inocêncio, está aqui representando a Associação Cristã Restaurando com Igualdade, Raças e Religiões. Eu entendi, assim, com relação à questão dessas áreas de uso comum, né? Dos condomínios. Senhor Inocêncio, por favor. É isso, área de uso comum, né? Isso. Estou cobrando até isso. Essa questão da área de verde, a gente ia passar na justiça, se bem. Bom dia, eu saúdo a soberana mesa, o nosso presidente, doutor Tadeu, a todos que aqui estão, representantes de todos os condomínios da sociedade brasiliense. E a ASCRE, Associação Cristã, Restaurando com Equidade as Raças e Religiões, tem uma bandeira de luta já há 3 anos, que ele diz assim: recomendações aos brasilienses, em especial a toda a comunidade araponguense. Isso há 3 anos foi lançado esse trabalho. É união, devemos unirmos, porque da união nasce a força. Um reino dividido é um reino enfraquecido. Então, com a bandeira da ASCRE, que é a união, porque do povo emana o poder, ele lançou essa bandeira, que diz: um povo que tornou-se como elos, formou uma corrente inquebrável e tem uma vitória acesa na união e na solidariedade. Queremos pagar o IPTU, mas antes queremos recadastramento honesto e real. Veja só, também queremos águas pluviais, esgoto sanitário, asfalto ou calçamento de rua, meio-fio, passeios, um abrigo a estrangeiros no bairro, iluminação pública e uma plataforma de pagamentos nos consumos de água potável, energia elétrica e o próprio IPTU. Além disso, não devemos nos esquecer que sem a legalização de setores, principalmente o setor Arapuanga, não há razão de IPTU. Lançando essa bandeira, a atuação é reivindicação. O primeiro movimento foi esta carta despertando aos contribuintes em 31 de 9 de 2005. O segundo movimento popular, coberto pela Rede Globo DFTV, em 15 de 10 de 2005, à noite. O terceiro é a moção número 1, no MPDFT, em 3 de 11 de 2005, já protocolada. O quarto movimento popular, em 8 de 11 de 2005, com colaboradores da MPA, Farmácia Genérica do Paulinho, Única, DF e advogados. A doutora Júnia fazia presente no momento. Eu quero agradecê-la. O quinto movimento, atuação na Câmara Legislativa, nessa nobre Câmara, com as ASCRE, MPA, povo, representação dos segmentos, comércio, religião, forças educativas e culturais. Local é Arapuanga. Fomos representados por 17 representantes aqui do Arapuanga, hoje,
que cada um representa, em média, de 300 pessoas a 5.000 pessoas em regiões, que é da quadra 1 à quadra 17, conjunto M de Arapuanga. Então nós queríamos fazer um apelo a esta casa, que o nosso povo está sendo sofrido, mas desde já sabemos que essa união vai nos trazer força, garantia de vitória. E o sexto quesito é uma expectativa do povo na resposta da moção número 1 efetuado ao Ministério Público do Distrito Federal, e continua a luta com protestos do povo. Queria agradecer, porque já com as palavras do digníssimo Procurador da República, o doutor Zacarias Mustafa Neto, ele nos diz, com as palavras dele, testemunhada, que nós não devemos IPTU no Arapuanga. Todavia, nós não estamos protestando o pagamento de IPTU, mas sim um recadastramento sério, honesto e real. Por isso, eu agradeço a esta casa e agradeço o povo, e desde já continuemos a luta. Obrigado. Agradeço ao senhor Inocêncio. Trago aqui uma pergunta que foi feita por escrito, da senhora Adália Figueiredo da Silva, moradora do Gama. Ela diz o seguinte: para onde vão os recursos do IPTU, pois as cidades estão abandonadas? Terminado essa fase de intervenções, eu quero anunciar aqui apenas o site do orçamento que foi apresentado pelo deputado presidente Leonardo Prudente e pelos demais membros da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. O nosso site é www.orçamento2006.com.br. O telefone, repetindo, 30 33 66 66. Porque a deputada Eliana, Vossa Excelência, percebeu que muitas das intervenções aqui, além do IPTU, tratam de questões como orçamento, melhorias e retornos desses impostos que a população paga para a sua comunidade. E assim, o que eu posso, e disse aqui anteriormente, que nós vamos encaminhar para os relatores e para os demais membros da COF esse conjunto de questões que foram aqui trazidas, como, por exemplo, contribuição de iluminação pública. Nós vamos debater lá no interior da COF. Orçamento. A COF está trabalhando já em cima da questão orçamentária. Não só a COF, mas inclusive todos os parlamentares dessa casa. IPTU, que é o objeto, inclusive, dessa discussão, dessa audiência pública, é outro debate. TLP, que é a taxa de limpeza pública, também será debatido e discutido pela nossa comissão. O que é importante dizer? Que todas essas questões, todas essas leis, todos esses projetos serão aprovados ainda esse ano, e que, portanto, é essencial e fundamental que haja essa mobilização dos companheiros. E aí, com relação ao IPTU, o que eu percebo? Há um questionamento com relação ao cadastramento, há uma queixa, uma reclamação generalizada em vários pontos do Distrito Federal com relação ao cadastramento feito pelo governo, que muitos, inclusive, não batem com o que de fato ocorre lá na prática. A metragem do lote, a metragem da área construída, o proprietário, o inquilino. Aqui o relato feito pelo César Gabriel, que trouxe aqui, que na área que já foi, inclusive, fruto de inundação, está sendo cobrado IPTU daqueles moradores, que hoje nem moram lá mais. Você tem também situações onde, em diversos condomínios, estão cobrando, inclusive, como foi dito aqui anteriormente, da área comum, quer dizer, cobrando IPTU da área comum, além do IPTU cobrado dos lotes. Existe uma crítica muito grande, e que eu particularmente me somo a ela,
que o governo, no ano passado, aprovou no projeto do IPTU apenas a cobrança de 44 condomínios e que, agora, no final do ano, mandou o carnê do IPTU para diversos outros condomínios que não tinham sido aprovados aqui na Câmara Legislativa. E eu, particularmente, entendo que é irregular essa cobrança. O governo pode até cobrar, mas desde que cobre de maneira legal. Ele não pode cobrar de um setor, de um condomínio, que não foi aprovado na lei. Isso aconteceu no Distrito Federal. Eles mandaram aqui, de maneira muito, eu diria, esperta, uma emenda, e nós alertamos a essa casa no ano passado, que dava quase que um cheque em branco para o governo, cobrar dos condomínios que não estavam na pauta do projeto do IPTU. Então, esse é um outro problema que está colocado. Se eu não me engano, Vilma, são 100 e quantos condomínios agora que estão cobrando? 135. 135 condomínios estão aqui na pauta do governo. E nós sabemos que no Distrito Federal existem mais de 900. Mais de 900 condomínios. Se nós fizermos uma juntada, porque em alguns lugares, né, vamos chegar aí aproximadamente a uns 500 condomínios. E o governo está aqui, no projeto do governo, apenas 135 condomínios. Quando chegar no ano que vem, ele vai querer cobrar dos outros condomínios que estão aqui. E eu acho isso completamente irregular. Fere completamente a lei. Mas isso depois o Vilma, a própria Eliana, a própria Júlia, enfim, vai tratar desse assunto. E outra questão, que é a questão também que atinge a todos os moradores do Distrito Federal, são os valores do IPTU. Valores que, na maioria das vezes, estão muito acima das condições que cada morador tem no seu orçamento familiar para pagar esse importante imposto. E, por fim, os valores de correção entre um ano e outro, aonde a gente já demonstrou aqui por A mais B, que em muitos casos a cobrança ela é completamente exagerada, sem nenhuma explicação. Porque já disse anteriormente que numa economia que se desenvolve aí em torno de um processo inflacionário girando aí em torno de 5%, e eu sei que o mercado imobiliário também não foge muito ao próprio desenvolvimento da economia. É claro que num setor ou outro, onde chega um asfalto, onde chega uma ponte, onde chega uma melhoria, há uma valorização natural desse imóvel, mas mesmo assim a gente não acredita que haja em todo o Distrito Federal aumentos que extrapolem muito a própria inflação. Então, nesse sentido, eu quero passar nesse momento a palavra para a deputada Eliana Pedrosa. Como eu disse aqui anteriormente, a Eliana Pedrosa também faz parte da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, tem pautado o seu mandato também na luta em defesa da tributação, eu diria, justa, e tem sido uma guerreira, inclusive, dentro da comissão nossa, no sentido de garantirmos melhoria nos projetos que muitas vezes chegam e que fogem completamente à realidade do povo de nossa cidade. Então, nesse momento, passo a palavra à deputada Eliana Pedrosa. Tem um que é de 2 braços. Bom dia a todos. Senhor presidente desta audiência pública, Paulo Tadeu, Vilma, que está aqui na mesa, esse técnico tão exato para fazer uma análise aqui dos projetos que chegam nessa casa da COEF, o senhor Pedro Paulo, que está aqui representando o Movimento Popular do Arapuanga, e a minha amiga já de longas lutas, né, Júnia? Essa mulher batalhadora, que é a Júnia Bittencourt, que depois que ela foi alçada à presidência da Única, tem feito uma revolução aí para realmente apressar a regularização dos condomínios, né? Uma reivindicação tão antiga, eu acho que é uma das reivindicações que mais consegue aglutinar, né, opiniões e forças hoje no Distrito Federal. E é justamente deste movimento que nós percebemos que tem uma participação ativa na discussão do IPTU.
essa audiência pública foi divulgada. Eu acho que o IPTU é um dos assuntos importantes da pauta desta casa, mexe diretamente com o bolso de todo mundo aqui na cidade, e nós não temos assim uma participação mais expressiva. É uma pena que a sociedade esteja tão arredia às discussões da cidade, tão arredia a essa aproximação com a Câmara Legislativa. Eu tenho, sempre que eu tenho oportunidade, eu rebato essa ideia que está sendo disseminada na cidade, que a Câmara Legislativa é uma instituição que tem pouca contribuição aqui no Distrito Federal e que muitos defendem a ideia de que ela tem que ser fechada. Muito pelo contrário. Todas as discussões que são trazidas a essa casa, a gente sempre tem alguma conquista. Às vezes não todas que nós gostaríamos, nem no tamanho do que nós gostaríamos, mas temos tido muito sucesso. Eu quero dizer, e vou aproveitar o exemplo do tema que nós estamos discutindo, que é o IPTU. Começou nesta casa com o deputado Paulo Tadeu, que antes mesmo da votação do IPTU deste ano, já suscitou uma revisão do valor do IPTU do Riacho Fundo. Porque os valores vieram tão altos que chamou a atenção. Então, mostrando que, às vezes, até antes mesmo da votação, a intervenção desta casa já suscita uma modificação. E quantas pessoas não estarão sendo beneficiadas? Uma outra coisa é essa oportunidade de que cada morador, cada proprietário, cada representante de um segmento especial tem voz aqui nessa casa para trazer o seu protesto, para fazer a sua reivindicação, a sua colocação. Eu acho que o que ficou patente disso tudo é essa discussão da cobrança do IPTU dos condomínios. Eu também sou da tese que essa cobrança não é devida. No IPTU passado, nós fizemos um movimento para que não fosse aprovado, só conseguimos uma redução do número de condomínios, e eu acho que nós temos que estar realmente mobilizados para que não venha acontecer, né? O ano que vem é um ano eleitoral. Obviamente, o governo está mais limitado naquilo que ele poderá gastar, porque as obras que vão ser executadas a partir do meio do ano para frente é apenas aquelas que já tenham iniciado, de acordo com a lei da responsabilidade fiscal. Então, entendo de que nós possamos ser mais, vamos dizer assim, generosos com relação a essa visão do aumento que tem previsto de arrecadação, incluindo os condomínios. Porque essa discussão tem que ser esgotada. Eu acho que começa a ter os primeiros sucessos na Justiça, porque entendo até que é uma forma de pressão para forçar não só o governo do Distrito Federal, mas o governo federal também, em regularizar essas áreas. Faltou durante muitos anos, principalmente para a classe média, uma política de regularização, uma política de moradia para a classe média. O governo, em função disso, fechou os olhos para essas ocupações e agora não é justo, sem dar a contrapartida da regularização, começar uma cobrança de IPTU. Eu penso que até o não pagamento do IPTU, seja ele colocado ou não na lei, ele não deve ser feito como uma forma de pressão para que essa regularização, que finalmente começa a andar, e começa a andar principalmente pelo sucesso, sabe, Júnior, do movimento que você, junto com todo mundo aí, está liderando, né? Realmente começou a ser um movimento articulado, coerente, porque houveram muitos movimentos que começava e parava, e vocês estão lá naquele passo de formiguinha. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, que realmente eu acho que vai ser a grande discussão do IPTU esse ano.
Eu gostaria também de destacar que o ano passado, através da Comissão do Meio Ambiente desta Casa, nós estivemos no Gama, no setor leste, e nós verificamos a grande desvalorização que os imóveis daquela região sofreram, porque havia uma fuligem muito grande, que era produzida por uma fábrica ali localizada, e que os valores do IPTU vieram em patamares muito altos. Nós fizemos uma emenda, negociamos essa emenda com o governo, houve uma votação por unanimidade desta Casa, no entendimento que aqueles imóveis já tinham um impacto negativo, tinham sido desvalorizados, eles tinham que ter o IPTU zerado e não cobrado a maior como estava vindo. Nós votamos. Infelizmente, um deputado que estava na presidência desta Casa, no ato da homologação desta lei, fez uma redação que, ao invés de diminuir, aumentou o imposto do Gama Leste. E, desde janeiro do ano passado, eu venho tentando, junto ao governo do Distrito Federal, corrigir esse erro, porque o IPTU deveria vir a menor e veio a maior. Enfim, se pagou esse IPTU a maior, o governo me disse que seria muito difícil fazer a devolução dessa cobrança a maior, e, enfim, negociei agora uma emenda para fazer a dedução no carnê daquilo que foi pago a maior no IPTU de 2005. Então, eu acho que a justiça vai chegar tarde, mas pelo menos vai chegar, a gente espera. A gente espera que não exista nem mais um outro erro de redação no caminho, né, deputado Paulo Tadeu, daqueles que a gente se surpreende de vez em quando, e principalmente partindo de um parlamentar dessa Casa que devia ter compromisso com a sociedade. Eu vou me reservar, não dizer o nome, porque ele não está presente na Casa. Sabe quem foi, né? Mas, enfim, a gente espera que, finalmente, a justiça seja feita para aqueles moradores e proprietários de imóveis do Gama Leste. Dizer também que nós estamos analisando item a item do anexo que faz parte do projeto de lei, para verificarmos se não existem outras distorções, como aquelas apontadas no ano passado para o Gama Leste e outras regiões também, e, no caso desse ano, que já foi até dado o alerta, e o governo hoje já ficou, inclusive, de mandar essa revisão para essa Casa, que é o caso do Riacho Fundo. É o compromisso desta Casa, é o compromisso desta comissão e de um trabalho parlamentar feito com seriedade. A Comissão de Orçamento e Finanças, através do seu presidente, o deputado Leonardo Prudente, eu, o deputado Paulo Tadeu, nós temos nos preocupados em fazer uma análise coerente e baseada na realidade da nossa cidade e identificada com aquilo que vem da sociedade. Então, eu queria parabenizar o deputado Paulo Tadeu, que pegou essa relatoria e está chamou essa audiência pública, não deixou ali dentro da comissão apenas essa discussão. Parabéns, deputado Paulo Tadeu, pelas discussões que você tem promovido, de querer dar transparência, de realmente abrir esse espaço da Câmara, que é o ponto alto da democracia da nossa cidade, para ser realmente um espaço democrático, de discussão e de voz de toda a sociedade. Muito obrigada. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pedir, então, aos companheiros que estavam aqui na mesa que façam uma saudação final, porque nós vamos preparar o relatório dessa audiência pública, encaminhar aos 24 parlamentares, em especial aos parlamentares da COF, que são os parlamentares inicialmente responsáveis pela análise desses projetos, desses temas que foram aqui debatidos, em especial o IPTU. E quem quiser receber depois o relatório dessa audiência pública, eu vou solicitar que possa, ao final,
junto aqui com a Marta, fazer a inscrição, ali o endereço, enfim, telefone, para a gente poder devolver a vocês, né, o fruto desse trabalho que foi desenvolvido aqui hoje. Então, inicio aqui pela Júnia, para que a gente possa fazer as últimas saudações. Tá bom. Eu queria agradecer a deputada Leana pelas palavras e falar com ela que realmente isso é um estimulador muito grande, as palavras dela, porque o trabalho é árduo e realmente quando temos o reconhecimento é muito louvável, é muito engrandecedor. Eu gostaria de agradecer também ao deputado Paulo Tadeu pela oportunidade de trazermos aqui a nossa visão a respeito do IPTU, né? Agradecer a todos da mesa e falar para vocês aqui presentes que a única DF dispõe de uma diretoria jurídica composta de 4 advogados de renome no Distrito Federal e está aí à disposição dos senhores para orientá-los na questão do IPTU. Podem nos procurar, podem marcar horário, dependendo da comunidade, nós iremos até lá discutir com a comunidade os interesses e os problemas do IPTU. Tá? Agradecer a presença de todos os nossos filiados aqui presentes, né? Que o pessoal que se comprometeu veio e está aqui mostrando a força da união dos condomínios e associações de moradores do Distrito Federal. Muito obrigada. Obrigado, Júnior. Passo a palavra ao Pedro Paulo. Eu agradeço ao presidente, o Paulo Tadeu, agradeço a presença de todos aqui, os companheiros do Araponga que vieram ajudar a gente aqui. E a esperança da gente é que a gente consiga derrubar esse IPTU e ver se o governo também melhora a qualidade de vida da gente no setor. Então, agradeço a todos aqui presentes e obrigado. Passo a palavra agora ao Viriman, técnico aqui da nossa comissão. Bem, eu agradeço a presença de todos pela oportunidade de ter podido expor o que nós trabalhamos no IPTU. Nós vamos fazer uma análise técnica de todas as sugestões e, com base na análise técnica, nós vamos tentar viabilizar tecnicamente num processo de discussão, porque não depende exclusivamente da vontade do deputado Paulo Tadeu, depende da vontade dos demais membros da comissão, dos demais membros da casa e também do governo, que acaba tendo de vir se envolver nessa discussão. Então, nós vamos fazer essa avaliação, vamos tentar encaminhar as questões do ponto de vista técnico e depois nós daremos a resposta conforme o deputado já colocou. Muito obrigado. Eu vou solicitar a deputada Eliana Pedrosa que nos honre aqui com o encerramento dessa audiência pública. E, como o Viriman já disse, a Júnia, enfim, vocês vão receber, ao final, o relatório que irá ser o elemento fundamental para a elaboração do nosso parecer na comissão. Então, peço à deputada Eliana Pedrosa que nos honre aqui com o encerramento dessa audiência pública. Eu gostaria de parabenizar a todos que estiveram presentes, que estão exercendo a sua cidadania, fazendo valer essa prerrogativa constitucional de lutar pelos seus direitos, e conclamar a todos aqueles que possam estar nos assistindo em casa, que passem realmente a participar mais da vida da cidade. Muitos não poderão estar aqui neste horário e em outras audiências públicas, porque estão trabalhando ou têm outros afazeres. Mas a Câmara Legislativa sempre abre o seu site. As comissões têm um site próprio, têm um telefone próprio, que são divulgados para que vocês possam participar, mesmo sem a presença aqui. Não deixem de fazer. É a força que vem das ruas, é a força que vem do povo, que faz com que as vitórias sejam alcançadas nesta casa e em outras instâncias também. Então, não percam essa prerrogativa. Só gostaria de pegar aí, Paulo, você está aí com o telefone aqui da comissão, mas só para passar que eu sou ruim para decorar números. 3033,
3033-6666 é o telefone aqui da comissão para receber informações a respeito da lei orçamentária em vigor, e também aproveite o IPVA, o IPTU e todas as dúvidas que vocês tenham. Também cada parlamentar pode ser contactado diretamente, se você encontrar mais facilidade. No meu caso, eu disponho meu celular, 9988-1434, o meu site, www.elianapedrosa.com.br, o meu e-mail, deputada@elianapedrosa.com.br. Utilize todas as maneiras que vocês tenham para exercer a sua cidadania. Não renuncie a essa cidadania, como tanto foi proclamado há pouco tempo atrás. Né? Então, vamos enfrentar todas as questões de frente com muita participação. Muito obrigada. Neste momento, damos por encerrada essa audiência pública. Agradecemos a Deus e a todos que participaram e colaboraram com ela.